Fala, meu Mério, tudo beleza? Antônio Carlos aqui na área, trazendo mais esse vídeo para vocês. E nesse vídeo, o tema de hoje é sobre um dos pontos que eu mais coloco aqui, que é aprender inglês. A técnica de um linguista chamado Pimsleur, ou vamos soletrar P-I-M-S-L-E-U-R, Pimsleur. Por que isso? Porque é uma das formas que é muito interessante e mais fácil e que conhecidamente parece muito com a técnica da neurociência. Como assim? Eu vou te explicar mais adiante. E é isso daí. Venha seguindo esse canal, compartilhe, se inscreva, entendeu? Deixe o seu like, comente, deixe o seu comentário para mais um vídeo aí que vocês possam querer ou ter alguma dúvida. E nessa parte eu quero me aprofundar não só não é um ramo de aprendizagem, mas de um ponto de vista a qual a gente possa desenvolver um raciocínio e falar também abertamente, tanto da área da tecnologia, como também das oportunidades, e também o que me fez chegar a fazer esse curso de tecnólogo em inteligência artificial e machine learning. Vamos lá para aquela conversa. E aí, Mérides, beleza? Para quem não sabe, como eu já disse, eu sou Antônio Carlos e faço faculdade de inteligência artificial e machine learning, tá? IAD, na verdade, na Unicesumar, né? À distância. E comecei o ano passado, 3 de outubro de 2024. Mas essa trajetória é longa, entende? E, para vocês saberem mais, eu gravei um outro vídeo, mas eu fiquei, cara, pô, não ficou muito legal, certo? Então, resolvi gravar de novo para ser um pouco mais curto, não ficar uma história muito longa. Então, para resumir, há 10 anos atrás eu fiz programador de game, entendeu? E a gente foi em C++, usava o Flash, entendeu? E nisso daí veio uma trajetória de eu sempre tive com a ideia de construir o meu próprio game. Apesar que hoje estou estudando mais para análise de dados com IA do que para essa área. Isso fica para futuros projetos. Mas como todos nós sabemos, a inteligência artificial que temos hoje, ela já acelera um processo que poderia levar dias, meses, né, semanas e anos. Com isso daí, se torna muito mais fácil para quem vai criar um jogo, desenvolver alguma coisa ali para se divertir ou para ver se aquele projeto realmente vai dar para frente, correto? Então, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu fiz esse curso, porque naquele tempo, 11 anos, eu fiz vários outros cursos de básico, né, informática básica, etc. Então é o seguinte, eu precisava de ter um computador bom, para quem para games, realmente precisa ter um computador bom para programar nem tanto. Mas isso daí nunca veio, certo? E aí o que acontece? Para quem muito não sabe, eu vim do ramo do desenvolvimento pessoal, do marketing digital também. Correto? Eu fiz hipnose transformacional, psicoterapia, formação também em psicologia, de entrada também nos conhecimentos de psicanálise e de outros também fatores. Para tratar minha ansiedade, foi em 2020 mais ou menos, e se eu tivesse naquele tempo pensado, eu perdi uma das grandes oportunidades. A primeira oportunidade que eu perdi foi porque eu fiz o curso e não desenvolvi adiante, mas também não cabia a mim, não tinha condição, também não tem esse universo todo da internet hoje para auxiliar, certo? E, pô, você é dependente dos pais, né? Nem independente, entendeu? E hoje a gente procura, na verdade, a nossa independência, tanto financeira quanto as outras coisas. Então é o seguinte, no primeiro ano que eu estudei hipnose, não pensava em trabalhar com isso, né? Tentei no marketing digital, não consegui fechar a venda. Tive algumas metas ali batidas, mas nada de dólar caindo. É por isso que muitas das vezes eu não falo tanto da parte de marketing, não gosto de passar nada assim, que a gente sabe que se eu não conseguir, eu não posso passar a minha realidade. E a gente sabe muitas vezes que a gente não pode focar na nossa, lembre-se, não pode focar na nossa realidade, tem que ver o mundo todo com outros olhos, sempre sair um pouco do seu ambiente, do seu estado ali atual. Por quê? Porque isso pode te fazer prender e não ver as oportunidades que estão aí por volta de você, e por isso que ambientes e pessoas que estão numa posição igual à sua, de ir além, de conseguir, de correr atrás, só dela tá correr atrás, seja fazendo a mesma área de tecnologia que você, seja em outra, mas ela está querendo evoluir, está querendo crescer. Então,
É sempre bom se cercar de pessoas assim. A gente sabe que o mundo da internet é mais online digital. Então, nesses passos a seguir, eu vi a questão de você trabalhar 6 meses, quer dizer, estudar 6 meses fazendo bootcamp e conseguir já ali um trabalho de 2, 3 mil e depois você pagava depois que você tivesse empregado. Essa foi uma das primeiras eu acho que eu perdi, porque agora está tudo mais complicado e difícil, realmente. Eu não digo que difícil, mas está muito complicado. Difícil porque naquele tempo foi muito fácil, muito, muito mesmo. Primeiro erro. Segundo erro, talvez contar demais, cara. Entendeu? Até os próprios pais mesmo. Porque, tipo, vamos lá, se a pessoa não tiver uma mentalidade não só aberta, mas uma mentalidade que saiba do todo e se contenta com as opiniões dos outros, você nunca vai ter seu projeto de startup. Isso é sem dúvida. Então, esse foi um dos erros que eu cometi, porque eu pensava que ia dar continuidade em si com o desenvolvimento pessoal, e aí também essa segunda chance de, por exemplo, eu não pensava em fazer nenhuma faculdade, vou logo sincero. Quando você estuda business e negócios na internet, tem essa coisa de não fazer faculdade. Por quê? Porque claramente faculdade não é sinônimo de certeza. Todos nós no ramo da tecnologia já temos consciência disso e temos consciências que mesmo na CLT você tem que ter uma cabeça de business. Você tem que entender sobre negócios. Até porque você pode pegar trabalhos em que você possa fazer, ganhar um dinheiro por fora disso, ou mesmo construir alguma aplicação, algo, né, inovar algo, ou melhorar algo, que pode trazer uma renda boa, criar seu próprio negócio. A gente também entende sobre isso. Entende que a gente tem que estar em uma posição onde a gente seja valorizado, mas eu não digo que é os outros valorizando você, é você ser valorizado pelo seu aspecto completo, tanto técnico como comunicativo, entendeu? Por isso que soft skills e hard skills são importantes. Muitas pessoas têm excelente hard skills, que são partes técnicas, mas como é soft skill, comunicação, conversação, oratória, entendeu? Escutatória, bem baixíssimas, né? E às vezes isso eu também peguei de um cara que é o Pedro Passos do canal dele, ele falou nos últimos vídeos, né, que ele estava entrevistando e tal, e quando foi conversar assim, não era muito do setor, né, que é a parte de conhecer a pessoa e tal, a pessoa falava muito o aspecto técnico em vez de outras coisas. Então, tipo, aquele ambiente pragmático nas ideias, entendeu? E dominar alguns outros assuntos e tal, que ajuda você a se comunicar, por exemplo, com sua equipe, futura equipe, correto? Isso daí eu acho que é o que me trouxe sobre o comportamento humano tão grande. Nessa vida, né, eu estudei neurotransformação, neurociência, hipnoterapia, que é a hipnose transformacional, a psicoterapia. Todo psicólogo, toda pessoa da área de desenvolvimento humano, pessoal que vai, na verdade, todo psicólogo para fazer terapia, ele precisa estudar, é obrigatório fazer o curso de psicoterapia. É um curso livre. Por quê? Até na faculdade já ingressa isso. Para tratar, entendeu? Eu era um terapeuta, um psicoterapeuta, hipnoterapeuta, certo? Todas essas coisas aí. Eu faço o quê? Tratamento. Eu trato as emoções, e, por exemplo, o estado emocional que você está. Você tem ansiedade, vamos descobrir a causa raiz, o trauma. Fazer, usando as técnicas tanto de hipnose, de comportamento, fazer uma análise, que a gente chama de anamnese, total sobre aquilo dali, descobrir a causa raiz e começar a tratar esses pontos para melhorar o aspecto mental de sua vida. Por isso que é tão importante a questão de ter uma boa mentalidade até para isso. E com isso eu fui amadurecendo, evoluindo, tentando e nunca, como se diz, na trave, nunca fiz um gol. Fiz tratamento com algumas pessoas, né? Ajudei, fiz algumas sessões com algumas pessoas e tal, que isso valeu muito para minha experiência, correto? E nessa fase, eu sempre fiquei com aquele grilo na cabeça. Tipo, pô, tem umas ideias até bacanas de fazer um jogo e tal. Né? Tanto que eu falava com meu primo, que é o Carlos, né? Ele tem um canal de game, cara super fera lá, o canal dele tá crescendo. E que a Food Mastermind, que Deus sempre esteja ajudando nos seus caminhos. Ele e você também, nós todos, né? Juntos, no amor de Deus. E cada dia mais nos abençoe, que a gente receba cada vez mais a bênção deles. E tenhamos e vejamos também com a verdade, com a verdade em nossa caminhada. E nessa jornada,
no ano passado, em 2024, eu disse, vou tomar uma decisão, porque em 2023 eu vi um negócio, o canal, acho que foi no Facebook ou foi no TikTok, do Ney Malderner, é o Nema TDS. E ele falava sobre agentes, automações, avatares usando, né, a inteligência artificial, fazendo os vídeos deles e tal. E é um cara já pioneiro do ramo da tecnologia, entende? E nisso daí, vendo também esse avanço da IA, peguei o seguinte, tipo, cara, eu estudei um pouco, só que eu não me aprofundei nisso, e até agora falta muito eu reaprender a utilizar não só essas ferramentas, mas já estou entendendo mais sobre os conceitos, sobre a lógica de programação, porque foi uma opção minha, já que tinha uma insistência por parte familiar de eu fazer, nem que seja um tecnólogo, eu digo, eu estou gostando, porque, reitero, quando já tem um ano, acho que 2 anos que eu não estou mais no movimento transformacional, lá teve o que? Usar a inteligência artificial para fazer criação de conteúdo, posts, etc. Eu vi lá e eu digo, pô, vendo essa área do mercado, e repito, talvez a minha negligência, como eu digo negligência, e isso eu acho que eu posso apontar, um terceiro erro foi não continuar da parte dali, estruturar e aplicar cada vez mais, porque hoje eu poderia trazer isso com mais forças, porque o meu canal ele poderia ser mais automatizado, né, automatizado e otimizado. Isso me geraria um conforto melhor, talvez, e agilizaria muito o processo. Bem, nisso daí, eu disse bem assim, cara, eu vou pesquisar. Eu queria fazer um bacharelado porque é muito mais forte, muito mais aceito, talvez. Mas eu queria que fosse na área de inteligência artificial. Eu encontrei uma instituição, mas eu não vi, porque, tipo, outras instituições não têm. Então, isso daqui ficou um pouco... não cheguei a confiar 100%, talvez porque não tinha uma nota adequada para aquilo dali. Eu pensei comigo, vou procurar um tecnólogo. E aí achei na área da tecnologia, tanto porque também não conseguiria fazer mais o psicologia, porque agora é tudo presencial. Naquele tempo, se eu tivesse fazido, seria IAD, certo? Ou semi-presencial, mas aí é muito mais custoso, a família não tem esse dinheiro todo aqui, então vamos para uma parte que financeiramente cabe no bolso e pode ser mais prático. Utilizei o útil ao agradável, como eu queria entender mais, e isso veio na minha mente assim forte, cara, tudo bem, ganhar dinheiro com automação, etc. Eu sei que eu tô antes da onda, né? Antes da onda vir, a mentalidade do surfista, né? Não tô esperando a onda, eu já tô antecipado ali, preparado para onda. Surfando, né? Já bem antes. E nessa coisa, eu prestei atenção, tipo, mas eu quero entender como essa tal de IA funciona, porque eu sei que tem toda uma coisa para trás. Vai ou não substituir o desenvolvimento, ou seja, os programadores. Aí nessa fase, cara, surgiu, você pode criar alguns webhooks, algumas aplicações que realmente pode ser assim, tipo, o exterior de um aplicativo, mas nem 100% seguro e nem muito assim, é prático, né? Hoje melhorou mais, mas não chega a ser algo bem elaborado, bem feito. Pode ser um design bom, etc e tal. Tem contras e favores disso. Nessa parte aí, eu falei, ó, setembro, tomei essa decisão, dia 30, iniciei a matrícula e tal, dia 3 recebi o acesso da plataforma, e daí, até agora, estou estudando, e há uns 3 meses atrás, em junho mais ou menos, comecei a fazer bootcamp e tal, né, e hoje eu deveria estar, por exemplo, dedicado 1 hora a inglês, e eu não estou dedicando no máximo 10 minutos, é uma falha minha também, mas só que é o seguinte, cara, então, o passado vamos deixar para trás porque não tem como mudar, os anos não voltam, não retrocedem. Daqui para frente, é sempre revisar os planos, até que ponto, né? Refazê-los para uma forma mais prática de agir. Tem um longo estágio chamada você fazer um estágio, terminar a faculdade, porque você tem atividades complementares, certo? Atividades extensionistas, e você tem que fazer, dar um trabalho, e é que você tem que correr atrás, né, porque é uma coisa que envolve a sociedade e outros fatores externos que não é só sua, entendeu? E você tem que fazer isso, você tem que estar preocupado também, estar adequado para um estágio e encontrar um estágio remoto, home office, que agora se tornou cada vez mais difícil por causa desse movimento presencial. Isso eu estou sentindo também, ao ver as vagas. Isso nos traz uma péssima experiência e também como a gente vai fazer, porque
morar em outras capitais, talvez, em outros estados. Se isso é viável ou não, isso eu já falei em outros vídeos, tem que ser viável para fazer isso, você tem que se deslocar, você tem que passar e se deslocar. E muitas das vezes você tem que fazer entrevista lá. Então, cara, não fala, tipo, a gente tem inteligência artificial, tem tudo isso, mas acabou não facilitando, acabou prejudicando todo esse movimento. E eu acho que isso pode se tornar caro para ambos os lados, né? Empresarial e o lado do... E eu acho que as empresas podem pagar muito mais do que elas estão pensando, que elas querem baratear a coisa e, na verdade, estão fazendo afastar. E isso daí são pessoas que vão casca grossa, mesmo, querer estudar inteligência artificial mais lá na frente e vai começar a ser valorizado o seu trabalho. Também isso pode acontecer. Isso pode acabar dando um tiro no pé, certo? Mas isso daí é só uma previsão minha e não é uma previsão 100%, não é correta, vamos dizer o seguinte. Vamos deixar essa parte de escanteio. Então, o que é a técnica que eu quis trazer hoje é chamada de Pinslayer, né? Pinslayer. É o seguinte, imagine que você está falando da neurociência, tem aquelas formas, você falar gema, 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 gema. Qual é a parte branca do ovo? Você vai dizer gema, né? Entendeu agora? E na verdade é clara. Isso é uma das fases de hipnose que a gente usa, uma demonstração muito sagaz da hipnose. E aí, no método de Pinsley, a gente fala depois, excuse me, que é desculpe-me. Você fala 2 vezes cada sílaba, você vai ouvir, por exemplo, um nativo falando e você vai repetir depois. Por exemplo, excuse me. Na verdade você vai falar kills, X, Q, C, me. Excuse excuse me. Entendeu? Isso você consegue gravar muito mais fácil o idioma. Na minha concepção, você vai encontrar, você pode pesquisar isso e ver uma forma. Isso é uma forma também de eu te ajudar. Eu poderia ter falado mais daqui para frente quando eu tivesse colocado mais em prática, mas eu acho que vamos fazer um trato aqui, vamos juntos nessa daí, tentando, correto? E aí, eu sempre venho escolhendo vários tipos de formatos e estilo de vídeo, como gravar, como editar, coloco música, coloco não, faço algumas transições, alguma coisa do tipo, para ver e ficar melhor. Eu gosto sempre de um estilo mais livre, mais concreto. E aí, nesse ponto, que você já deixou lá, que já se inscreveu, já compartilhou, já deixou o seu comentário agora, que você gostaria de saber mais sobre a área da tecnologia. O próximo caminho, os próximos passos, depois de terminar, vou fazer um estágio, depois do estágio vai terminar a faculdade, fazer a colação de grau, e aí você faz uma pós-graduação, ou você já está no meio dessa pós-graduação também. Contanto que você se gradue, vamos dizer, né, num tecnólogo, faz a colação de grau, e de um mês, 2 meses, você vai terminar a pós-graduação e receber seu certificado. Depois aí você pode fazer outra pós-graduação, um MBA, ou mesmo um mestrado. Essas são as opções futuras que eu vejo. E que eu também. É claro que parece que o mestrado não são todas as instituições que aceitam você com o tecnólogo fazer. Mas, bem o seguinte, não sei se você, deixe também aqui nos comentários, se você gostaria de passear em outros países, né, em outros países, ou aqui mesmo pelo Brasil, morar lá fora. Vou te dizer aqui, eu tenho um sonho, certo? Morar no Japão, morar no Canadá, nos Estados Unidos, ou fazer uma viagem exploratória nesses países, passou 2 anos um ano e outro, e eu acho que uma forma fácil, tanto ser a forma digital, como vender online, ou fazer home office, ou trabalhar com programação, tudo isso pode favorecer. Eu vejo que tanto por esse meu contato com negócios, vamos dizer assim, eu tenho um entendimento prático sobre isso, um entendimento sobre marketing também, não vou dizer que porque quando a gente para de estudar, a gente acaba cada vez mais esquecendo, certo? E um dos primeiros livros que eu estudei fazendo hipnoterapia, movimento transformacional, que eu peguei esse livro daqui, ó, O Poder do Subconsciente. Isso aqui fala muito não só sobre a mentalidade, mas sobre como você vê isso pode te ajudar muito a aplicar aquilo que você tanto quer
e te ajudar. O poder do subconsciente, a arte da guerra, e penso e acontece. A gente pensa que não, mas se a gente for adaptar isso tudo na nossa vida, ela muda completamente. A nossa energia, a nossa fisiologia, fisionomia, é uma comunicação verbal e não verbal que altera todo o seu aspecto e até as suas oportunidades. Então a proposta é sempre melhorar cada dia mais e a melhoria contínua. Vamos para mais um episódio e daqui para frente vai ser sequências de coisas e daqui a alguns meses vocês vão ver projetos realmente acontecendo, sendo gravado e deixa de antemão que quero muito criar uma comunidade que vamos trazer a realidade, a verdade, mas que vamos ajudar uns aos outros também, certo? E se você mora aqui perto, valeu e fui. E deixe seu comentário e seu like.